Então, pronto. Nós já estamos gravando, uma vez mais, né? Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos aqui, né? E fico feliz, porque esse trabalho tem que ser um trabalho conjunto. Ela sempre foi a própria ideia de Francisco, né? Que a gente se esforçasse para trabalhar assim em conjunto, porque no grupo, quando a gente forma a egrégora, que os principais conceitos eles amadurecem e eles podem descer, inclusive, até nós. Isso facilita o nosso estudo, é uma forma de respeito também com esse trabalho que ele está fazendo de Francisco. Então, eu sei que nem sempre é fácil a gente manter esse compromisso semanal, nesse dia, nesse horário. Às vezes tem outras atividades, né? Mas eu fico feliz que a gente já está caminhando para a 28ª semana desse... É isso? Acho que é isso. Desse estudo, né? Então, eu sei que isso também já tem uma importância, tem uma energia, né? E hoje a gente... Vou falar um pouquinho disso, um pouquinho só, porque hoje o vídeo com o Francisco é um vídeo, assim, que eu achei muito interessante, e eu vou deixar o vídeo a maior parte, que vai ser um vídeo um pouco mais longo, de uns 40 minutos, mais ou menos. Então, não vou falar nada, não vou ler as cartas hoje, eu vou deixar as cartas primeiras de Francisco para a próxima semana, para hoje a gente ver um vídeo que é uma continuação do assunto que ele vinha tratando no vídeo que nós estávamos vendo na semana passada. Eu volto a falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu só queria mesmo dar início assim, à reunião, a gente entrando já nessa energia em torno desse trabalho que a gente faz, né? Ouvindo então Francisco entoando o hino a Sri Yoga Devi, tá? Só me avisem se está na altura bom, se o volume está bom. Qualquer problema, é só me avisar que a gente reinicia. Yoga Devi Shakti
Então, começando a reunião de hoje, né? O vídeo que nós vamos assistir é um vídeo de 10 de abril de 2012, ou seja, é um vídeo do iniciozinho, quando ele já estava começando a falar da Universidade do Coração. Como nós vimos, né, a reunião inicial da Universidade do Coração, né, as reuniões, os encontros, aconteceram de 3 a 5 de fevereiro de 2012. Então, a partir dessa data, ele começou a dar uma atenção muito especial a esse tema. E nesse vídeo, gravado no dia 12 de abril, aliás, no dia 10 de abril de 2012, né, ele vai tratar de 5 assuntos, mas todos eles girando em torno de algumas questões comuns, né? Ele vai falar da Universidade do Coração, nesse vídeo que nós vamos assistir hoje, nesse trecho. Ele vai falar num material que entregaram a ele, eu acho que foi o Márcio da Polícia Federal, se não me engano, um textozinho que chamava Gestos de Equilíbrio. E ele vai comentar esse texto relacionando com o Bhavana. Então, olha só, Universidade do Coração, Gestos de Equilíbrio e Bhavana. Já são 3 temas interessantes. Aí ele vai falar de um quarto que tem todo a ver com esse ciclo que nós fizemos até aqui, que envolve do início da Universidade do Coração até a passagem do irmão Francisco. Porque ele vai falar hoje do processo da morte, como a morte é o maior sacramento da nossa instituição, que é, em alguns casos, a maior iniciação que a pessoa consegue receber. Então, ele vai falar do que é esse processo da morte, né? E o que acontece quando a gente começa a perceber que vai morrer. Como a gente muda, como a gente começa a refletir e trazer algumas questões. Ele vai falar disso com uma coisa muito interessante, assim, já a partir daí, né? E, de novo, retornando ao tema geral, né, sobre esse gesto de equilíbrio e a Universidade do Coração, ele vai falar disso, que se inicia com a ideia da Universidade do Coração e com a reunião aqui em casa, né, que é a ideia de fazer a difusão, dar conhecimento de todos os nossos conceitos por meio da online, por meio da internet e tudo mais, por meio do site, o site o site que ele pediu que eu elaborasse para a Universidade do Coração, inclusive que escrevesse os primeiros textos, que formatasse e tudo mais. E como ele era cuidadoso, me preparando, inclusive ele vai dizer, né, daquele cuidado de que a gente nunca pode tratar ou escrever daquilo que não está, pelo menos, se esforçando para viver. O grande receio dele é que o site, ou que toda essa etapa que ia se iniciar, né, virasse uma coisa totalmente descolada
dos ideais da grande síntese. E que ele queria, pelo contrário, que a Universidade do Coração fosse o coração da grande síntese. Então, fosse uma coisa totalmente fundada na praxis, na vida prática, né? Ou seja, como expressão de tudo aquilo que a gente está tentando viver na nossa vida. Então, o Francisco vai falar disso. E eu não quero me estender muito, porque melhor deixar ele falar, né? Pode ser que aqui e ali o áudio não esteja muito claro, mas não, no geral está. Se tiver algum probleminha que difícil está de entender, me avise, a gente para um pouco, tenta discutir e retoma. Mas eu acho que dá para ouvir se a gente fizer um esforço. Tem que lembrar que é 2012, dá um pouquinho de eco, assim, mas eu ouvi muito bem a gravação. Eu não sei se agora ouvindo, tocando aqui no meu computador e ouvindo aí, se pode dar um pouquinho mais ainda de eco, né? Mas vocês me dizem. Então, eu vou compartilhar esse vídeo do Francisco, tá certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário antes que eu comece? Alguma coisa ou eu posso? Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou colocar o vídeo, tá bom? Eu passo a maioria do meu tempo, como disse a vocês a semana passada, muito preocupado, sabe? Extremamente preocupado. Se essa já era a minha maior preocupação, em não transformar a Universidade do Coração numa coisa, um ornamento, um adereço, sabe? E não uma coisa real. Ela não é um enfeite da instituição, sabe? É uma coisa fundamental, que agora se resolve, né? Para o mundo, a gente difundir essas questões da aproximação do coração. E eu sei que eu tenho que ter a paciência para todas as semanas energizar esse ideal, sabe? Energizar esse ideal. Portanto, eu não posso, de jeito nenhum, deixar de falar todas as semanas naqueles funcionamentos que com certeza faz cada um de nós se aproximar do coração. Nós tratamos no encontro anterior com os membros consagrados da instituição, e assim ficou chamada a vivência de gestos de equilíbrio. Eu acho que vocês dois não participaram, não foi? Cássio não, né? Gesto de equilíbrio. E hoje
eu gostaria de trazer à tona essa questão, porque para mim foi uma coisa muito importante que um de vocês, dos emissários, tivesse entregue um artigozinho muito interessante, chamado Gestos de Equilíbrio, que foi a síntese dessa vivência que foi feita com os membros consagrados. E hoje eu queria dizer para vocês que nós deveremos repetir isso 1000 vezes até que esses gestos de equilíbrio se transformem em algo constante na nossa vida, porque esses gestos de equilíbrio, eles nos aproximam do coração. São funcionamentos, né, muito simples. Gestos, procedimentos, condutas, muito simples, mas que essas condutas, esses funcionamentos, vão desarraigando de nós algo que já se transformou em algo totalmente mecânico, que todos nós fazemos e não nos lembramos de fazer exatamente o contrário. Quem é de nós que, ao receber um tranco no trânsito, quem é que de nós que não dá uma buzinada? Quem é que de nós, às vezes, não tem vontade de cometer o ato idêntico àquele que a gente recebeu? Quem é de nós que se lembra de fazer o contrário? Por exemplo, vamos numa estrada e a pessoa não atende ao nosso chamado para baixar a luz. De vez em quando eu viajo, né, com alguns membros da instituição à noite e vejo que quando a gente pede a luz baixa e que o indivíduo faz permanecer a luz alta, a gente transforma o nosso carro de luz baixa para luz alta e tem aquela espécie de prazer de devolver o indivíduo aquilo que ele nos fez. Isso eu vejo assim, corriqueiramente. Então, nós temos que tornar consciente este ato de fazer exatamente o oposto. E eu digo a vocês, não é simples não, que isso já está tão automatizado na nossa vida, que vocês pensam que é simples, porque nós não nos damos conta disso. Fazemos isso de uma maneira tão irrefletida que nem percebemos quão grande equívoco é esse. Quanta violência há num ato tão simples como esse. Então, não ceder a isso, né, é um ato de equilíbrio, é um gesto de equilíbrio, totalmente centrado naquilo que a gente conhece na nossa instituição e que é básico, né? Que é o princípio do Bhavana, né?
que aquela pessoa que cometeu aquele ato, é óbvio que ela não é aquilo. Mas esse ato, vindo da personalidade daquela criatura, desperta em nós, desperta na nossa personalidade a vontade de devolver. Isso é uma coisa que nós precisamos atentar. Cada vez que a gente faz isso, a gente está praticando bhávana e está difundindo uma campanha que nós gostaríamos muito de levar à frente, que é uma campanha que ainda arrumamos aqui os folhetos para lançar, para fazer um adesivo e tal, de paz no trânsito, que conversei com Cássia sobre isso, né? Quando ela veio aqui. E isso é uma coisa que nós precisamos materializar. Mandar confeccionar um plástico, sabe? Chamado Paz no Trânsito. E sugerindo plásticos os mais diversos, sugerindo gestos de equilíbrio diante não só do farol alto, mas de uma buzinada assim imprevista por nós, né? Um tranco no trânsito. Às vezes o simples ato de a gente ver alguém barbeiro assim dirigindo, a gente já comete um ato terrível, que é de dizer bem assim: dirigindo esse carro só pode estar uma mulher. Isso já é um ato comum, que de vez em quando eu escuto isso. Isso é um ato de violência, porque você sabe que em torno da questão da mulher existe uma série de cometimentos dos homens totalmente inadequados. E em verdade, muitos deles nós ainda fazemos e precisamos deixar de fazer. Então, Cássia, fique atenta a esses adesivos, bole aí com Rubens alguma coisa sobre isso, para nós não esquecermos aquilo que nós tratarmos, a gente verdadeiramente levar à frente e materializar. Então, esse gesto de equilíbrio no trânsito, isso é algo fundamental, que a gente inverta tudo, porque tem muita coisa errada nesse âmbito, na qual a gente age contrário aos ensinamentos que a gente conhece, e decididamente funcionando de maneira oposta aos ensinamentos dos mestres, nós estamos incrivelmente, inconscientemente, nos distanciando desse ideal. Que, minha gente, mais uma vez eu digo a vocês, antes de prosseguir, nós temos que ser coerentes, né? Que enquanto a gente estava calado, sem difundir pela internet nada acerca da nossa vida, né? Mas se lembre que agora é diferente, porque nós brevemente já vamos lançar no ar isso, e isso significa dizer que a gente tem que ter um cuidado imenso. Eu sei que eu estou repetindo, viu? Mas eu sei que essa repetição é necessária. Nós não podemos difundir coisas que a gente não se esforça para viver. Não se esforça para viver. Então, para você, Márcio, que só aproveitando da questão de trânsito, né, que é
onde sua profissão, onde você atua, né, profissionalmente, você imagine quando você está numa viatura fazendo a fiscalização da estrada e de repente você pega uma pessoa dirigindo de maneira totalmente equivocada, costurando o trânsito, brincando, né? Ultrapassando pelo lado errado e tudo mais, né? E você sabe, que eu tenho certeza que você vai ter a honestidade para reconhecer que nesse momento que a gente pega alguém no erro, a gente cria, né, internamente desejos, né, de mandar parar, de reprimir, de multar, de fazer isso e fazer aquilo. E nós temos conversado bastante sobre isso, né, com você, e sei que você tem me contado histórias da prática, né, do contrário, da forma como todos os seres atuam, mas não me custa agora novamente lhe advertir que se nós temos muita coisa para mudar neste campo, imagine você que lida com esse assunto no dia a dia da vida, né? Com pessoas dirigindo alcoolizados, né? E tal. E você sabe quanto controle você precisa para desempenhar o seu papel, que de jeito algum é punir, né? Mas orientar, né? Eu entendo a necessidade da punição. E quando essa punição for necessária, eu acho que ela tem que acontecer. A pena tem que ser dada, mas eu estou lhe advertindo para a atitude interna na hora de dar a pena. Isso é que eu acho que é uma coisa muitíssimo importante, e você sabe que nós temos conversado sobre isso, né? Um dia desse você me telefonou da estrada, né? Me dizendo que estava conduzindo uma pessoa para uma delegacia, né? E como você estava se sentindo ao conduzir aquela pessoa para a delegacia, né? Porque não tinha jeito. Então eu acho que é essa atitude que tem que se ter. Se a ação é necessária, ela nunca deve ser omitida, mas realizá-la da maneira devida, ou seja, de maneira equilibrada. Então você tem um manancial nas suas mãos para agir de maneira reta, de maneira equilibrada, e ajudar com a sua profissão aos homens, né, a se criarem responsabilidade com a vida dos outros. Mas o que mais me importa é isso, é a atitude interior de fazer isso, sem prazer, sem deleite de punir, sabe, de condenar, mas fazer porque é justo e necessário que se faça. Que certas pessoas, no nível em que elas se encontram, elas só entendem essa linguagem, né, da lei, mas você está com a faca e o queijo na mão para usar de duas coisas importantes: da lei, dando a punição, a multa, mas também, paralelamente, agindo com o coração. Agindo com o coração e se alinhando à nossa luta na Universidade do Coração. Se alinhando na nossa luta em prol deste ideal da Universidade do Coração. Então, falamos de trânsito e dos gestos de equilíbrio. Agora,
pode lançar ela agora nessa semana da educação. O Educar-se, lembra do ano passado? O Educar-se tem essa finalidade, né? Chamar a atenção das pessoas que meditar a sua ação e conduzir sua ação. E isso eu acho que está dentro de uma... Podia começar, a partir de segunda-feira, vai começar já a divulgar, né? O Educar-se. Certo. Então, depois da reunião, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Como é que se apressa para publicar pelo menos um adesivo e começar. Agora podemos produzir muitos adesivos diferentes. Então, amigos, imaginem o gesto de equilíbrio que é ser verdadeiro. Mesmo sabendo que vai levantar no outro enormes ondas de emoção, como nós não devemos nos omitir. Nós devemos materializar a ação, mas cometamos este ato difícil da melhor maneira possível. Essa semana nós estamos vivendo uma coisa e você observando uma ação. Lembra? Semana passada. Você observando uma ação no dia em que nós conversamos lá na sala de reunião lá em cima. Quando eu lhe perguntei, você tem certeza que é? Aí você diz, é impossível não ser desde quando eu observei uma tal ação cheia de verdade, né? Uma ação que tinha tudo para ser materializada de forma forte, violenta, né? Mas ela foi muito bem refletida, muito bem pensada e as coisas saíram de maneira quase que perfeita. Então, quando nós tivermos a necessidade de ser verdadeiro, né? É outra hora em que a gente emocionalmente se torna incoerente, materializando uma ação que é verdadeira, mas a forma de operar a ação totalmente equivocada. Que a gente está cheio de prazer de manifestar aquela verdade. Então é um gesto de equilíbrio manifestar a verdade sem esse prazer de estar mostrando ao outro o equívoco que ele está envolvido. Então é algo que precisa de muita atenção, sabe? Muita atenção, porque normalmente a gente realiza essas ações de maneira totalmente sem a devida atenção e se equivoca totalmente. Enquanto a gente manifesta aquela ação no plano objetivo da vida e ela produz uma certa luz, internamente no plano emocional a gente está fazendo o contrário e a energia que a gente gera é de baixíssima qualidade, que praticamente neutraliza aquilo que nós estamos realizando. Então, uma ação que parece reta, de ter se falado a verdade, e na verdade ela não é reta, porque ela é totalmente incoerente. O seu exterior e o seu interior. E, portanto, equilibrada é aquela ação que nós não nos omitimos de ser verdadeiro, mas que cuidamos externamente da ação para que ela saia de maneira totalmente impessoal. Totalmente impessoal. Imagine lá, hein, Angélica, na sua lida diária, né? Quantas situações você não encontra lá
nas audiências para materializar a verdade, e nem sempre essa verdade é materializada de forma internamente coerente. Aquilo externamente é impecável e internamente você poderá, num dado momento, estar cheio de prazer de ter materializado aquilo. Não é verdade? Isso eu estou falando, dirigindo a você e a Márcio, que é quem tem mais oportunidade de lidar com isso. Mas nós todos no dia a dia, sabe? No dia a dia a gente aqui na loja mesmo, Lucia aí na frente, Joseane aí na frente da loja, quantas agressões não existem, né? E que nós, às vezes, temos a necessidade de manifestar a verdade e manifestar de uma maneira total e absolutamente equivocada. Isso do ponto de vista interior, né? Está tudo totalmente contrário daquilo que saiu internamente. Hoje eu pensei o dia todo em como falar a essas duas pessoas, o Danilo e o Alessandro, Eli Johnson, como falar com essas duas pessoas. Quebrei a cabeça o dia todo, que eles foram para Itabaiana, e eu permiti, porque na hora que eles me pediram, estava na frente de Jonathan e de Augusto, e eu não tive como explicar que não era conveniente eles irem para Itabaiana, desnecessariamente ter que dormir em Itabaiana, e vim hoje. Então deixei, eles foram, cometeram exatamente aquilo que era previsto, e hoje na hora que eu cheguei, como foi? E a primeira coisa que eles me disseram é que não tinham se saído muito bem. E aí me veio uma vontade muito grande de dizer, tá vendo? Isso e aquilo. Não disse. Passei o dia todo aqui, vendo que eu estava chateado, né, com a ação, e eu sabia que se eu fosse falar com ele ia sair uma coisa que não era internamente verdadeira, porque eu estaria dominado por uma emoção que eu não queria de jeito nenhum. Aí quando foi agora, eu tinha dito ao pessoal que estava aqui estudando de tarde que eu ia subir, eu ia estudar algumas coisinhas, eu ia ler umas coisas que eu tinha para ler. Cláudia tinha me entregue uma coisa, a amada amiga também tinha me entregue outra coisa, e eu li, e depois cheguei lá em cima, e aquela hora da tarde, 4 horas da tarde, estavam os dois dormindo, aí eu chamei eles, e tive uma conversa até 10 para 7 antes de começar essa reunião, e foi uma coisa maravilhosa, sabe? Mas que coisa importante é a realização de uma ação consciente, sabe? Que coisa importante é a gente segurar a materialização de uma certa ação até esperar aquelas condições internas para materializar a ação de maneira próxima da perfeição. Sim, foi. Estou com esse exemplo para dar a vocês agora. Passei o dia pensando no que fazer. E só vim realizar essa ação agora, às 17 horas. Foi quando eu fui materializar a ação e eu mesmo fiquei deslumbrado, sabe? Com a forma como ela saiu. Na hora certa, da forma certa, eles absorveram na facilidade imensa. Amanhã vão voltar para a fazenda logo cedo. Tudo saiu da maneira devida. Aí, na hora que isso acontece, a primeira coisa que eu penso é em você, sabe? Em chegar aqui, em chegar em outras reuniões e falar de uma coisa viva. Sabe? Uma coisa viva.
uma coisa que aconteceu, sabe? Uma coisa que foi materializada assim, dessa maneira que eu digo a vocês, perfeita, sabe? Perfeita. Então, é um ponto que eu gostaria de dizer a vocês, minha gente, vamos treinar isso, porque se nós treinarmos, sabe, brevemente nós estaremos, sabe, nós estaremos assim, treinados a isso, sabe. Se nós repetirmos essa ação o tempo inteiro, de deixar as coisas acontecerem quando a gente internamente se vê em paz, isso é uma coisa que vicia, porque é tão deslumbrante a gente ver a materialização de uma ação reta, sabe, que a gente vai criar esse vício, um vício benéfico, de se controlar e esperar a hora certa de fazer as coisas, sabe? Então, para isso requer o quê? Treinamento. Que o nosso vício é de realizar as ações, às vezes, emocionalmente, num momento totalmente inadequado, sabe? Que internamente a gente está dominado por uma emoção que vai manchar a ação. Que ela, por mais que externamente esteja parecendo algo perfeito, ela não é. Porque internamente nós estamos realizando de maneira totalmente contrária. Então, isso é uma coisa que requer treinamento da nossa parte. Esse gesto de equilíbrio, de esperar. E eu estou fazendo questão de todas as coisas que eu estou propondo a vocês, eu esteja buscando, sabe? Eu esteja me esforçando na vida para falar a vocês de algo que eu também esteja ao lado de vocês participando desse esforço. Porque me atormenta, só estou repetindo, porque eu tenho que repetir isso, sabe? Me atormenta o fato de fazer as pessoas pensarem que nós estamos fazendo uma coisa muito elevada e na verdade não é tão elevado assim, porque existe incoerência na forma de manifestar. Então, que a gente se inquiete em esconder das pessoas a nossa incoerência, sabe? Que a gente tenha essa disposição interior, sabe? Para manifestar essa nossa insatisfação quando nós estamos nos escondendo das pessoas, né? E às vezes manifestando uma ação que até merece um elogio do outro e a gente, só nós mesmos é que sabemos que não merecemos aquele elogio porque a ação é totalmente incoerente, sabe? Totalmente. Então, é um gesto de equilíbrio. Se controlar. É um gesto de equilíbrio adiar a ação até quando a gente tem a possibilidade de manifestá-la de forma totalmente coerente. Totalmente coerente. Ou coisa importante, só é isso que eu estou dizendo a vocês, sabe? Que a gente é tão iludido com o fato de quando as coisas não são aparentes, né? Quando as coisas não aparecem para os outros, a gente se omite de dizer aos outros que a gente está sendo incoerente, sabe? Isso é uma coisa tão linda a gente adquirir esse hábito de quando receber um elogio do indivíduo, da gente ter coragem de mostrar onde está a nossa incoerência, sabe? Onde está a nossa incoerência? Isso é coisa rara entre os seres humanos, sabe? Isso é coisa rara, sabe por quê? Porque parte de nós, em várias oportunidades na vida,
o contrário, que a gente se esforça por esconder. Imagine o que é revelar, manifestar para os outros a incoerência da nossa ação, não é? Ou coisa maravilhosamente importante para nos aproximar do coração, viu? Ou coisa importante. Então, se acostume a falar de si mesmo. Eu tenho certeza que falando de si mesmo e mostrando aqui e acolá a nossa incoerência, é incrível o efeito disso, olha. As pessoas não ficam decepcionadas conosco, não. Como a gente espera, como a gente pensa, que por isso esconde. Ninguém fica decepcionado com ninguém quando este alguém manifesta uma coisa assim, inesperada. Quantas vezes eu já vi eu fazer isso em reuniões e eu ver pessoas chorando com aquilo. Nós que esperamos que as pessoas vão nos julgar o resto da vida e de repente nada disso acontece. O que acontece é exatamente o contrário. É como uma pessoa que está se aproximando da morte, como minha mãe, sabe? Como minha mãe. E eu vejo uma coisa muito interessante, sabe? Que é uma coisa que eu tenho muita vontade de começar a estudar. Estudar quer dizer refletir profundamente, que é o estudo da morte. Muita vontade de estudar essa questão da morte, sabe? Porque que coisa impressionante, é um processo lento de preparação para a morte, como o que minha mãe está fazendo. A pessoa que está morrendo é uma coisa incrível, como a pessoa adquire uma maneira de ser que não era normal antes desse processo de aproximação da morte. A pessoa adquire uma capacidade imensa de ser verdadeira. A pessoa começa a fazer certos ajustes em certas ações que no passado pareceram de uma determinada forma e agora a pessoa olha incrivelmente movido por este momento da morte. A pessoa tem vontade de ser verdadeira, sabe? Então, por exemplo, minha mãe, uma pessoa que nunca traiu meu pai e não tinha necessidade nenhuma dela nesse momento. Eu digo que não tem necessidade, mas eu vejo como uma grande necessidade dela dizer: meu filho, seu pai me traiu assim verdadeiramente. Mas eu fico pensando aqui, agora que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui, na cama, me aproximando da morte e pensando em me aproximar de Deus de uma maneira mais limpa, é que eu vejo que algumas vezes eu traí seu pai. Como minha mãe? Com os olhos, com as emoções, sabe? Ninguém sabia, ele nunca soube, nem vocês nunca souberam. Mas eu estou com uma necessidade de falar isso. E às vezes eu fiz isso. E aqui, como é? Quem se salva dessa questão? Não é? Quem não trai a verdade dessa maneira oculta, né? Então, é uma coisa muito interessante a morte, viu? Como aproxima o indivíduo da verdade, como o indivíduo adquire uma forma de funcionar totalmente verdadeira. Isso não é com minha mãe, não. Eu já tive, você sabe que de vez em quando alguém que está morrendo manda me chamar. E quando eu chego lá, a pessoa tem uma necessidade de me confessar uma coisa. De me falar algo.
que fez e que ninguém sabe e que ela nunca disse, e essa aproximação da morte obriga. Então, morte não é brincadeira não, viu? Esse assunto da tanatologia é uma coisa que deve ser levada muito a sério, porque verdadeiramente nós sabemos que o sacramento da morte, diz os mestres, que é o maior de todos eles. Né? A morte é o maior de todos os sacramentos que o indivíduo recebe e é o momento mais divino de uma pessoa. A mais equivocada criatura, no momento da morte, ele é muito melhor do que anteriormente. Então, uma coisa muito importante isso, que eu fugi um pouquinho, só para dizer a vocês que não percam a oportunidade de estar com alguém que lhe convidou para que você a assista no momento da morte, sabe? Não perca essa oportunidade, porque é uma coisa que é possível que naquela hora vocês escutem coisas que aquela pessoa jamais falou. Então, deixe de fazer seja lá o que for para dar assistência a uma pessoa, porque esse é um momento que essa pessoa precisa ser assistida, porque não é fácil ser verdadeiro. E é muito importante que nesse momento tenha um ouvido para escutar coisas que em outro momento não escutou. Então, gestos de equilíbrio. Há um mundo de coisas que nós poderemos tratar, né? Que coisa mais importante na nossa vida do que incluir na nossa vida esse gesto de equilíbrio, de dizer, com licença, por favor, muito agradecido, sabe? Para que coisa, vocês não podem imaginar o que essas expressões geram nas pessoas quando nós usamos no nosso relacionamento esses gestos, sabe? Tão simples, mas que as pessoas normalmente não usam, né? Não usam. Às vezes a gente vai passando por alguém simplesmente, né? Pede passagem, tocando na pessoa e pedindo para passar. E se perdendo a oportunidade de dizer, com licença, você permite que eu passe por aqui? Normalmente ninguém faz isso, quase ninguém faz isso. Mas isso é uma coisa extremamente importante. Então, pronto. Foi a fala de hoje. Só queria falar uma palavrinha para depois passar a palavra para vocês, né? Como para mim é difícil também trazer, selecionar essas passagens, porque eu tenho que atender a 2 pedidos de Francisco que são contraditórios. Um, que eu mostrasse, e outro, que eu não mostrasse. Como assim, né? Porque, num certo momento, algumas coisas não podem. Num outro momento, podem. E eu precisava desenvolver o discernimento para dizer, agora pode. E isso é o que significou o pedido dele para eu fazer o memorial. E explicando, assim, de uma maneira mais clara, né? Em especial, essa reunião faz parte de uma reunião de emissários, que era uma reunião fechada.
As pessoas não têm acesso. Então, tem partes que a gente não deve falar. E tem partes que a gente pode aproveitar para um memorial. Qual o critério para desenvolver isso? Como fazer isso, né? Como aprender sobre isso? Conversei com o Francisco. Uma vez, ele me admoestou, porque eu, com essa liberdade, eu tinha um blog, eu simplesmente editei uma passagem que eu achei interessante, de uma reunião de emissários, e publiquei no blog, enquanto ele estava vivo. E aí ele me ligou, e ele pediu que eu retirasse do blog, porque não era hora, não era certo fazer aquilo. E nem são todos que têm autorização para publicar uma coisa ou outra coisa, né? Então, esse é um... A gente sempre fica uma disciplina muito grande para ter certeza que aquilo que foi selecionado, de fato, é aquilo que é universal e que não compromete ninguém, porque às vezes você tratava de assuntos que só compete, só diz respeito a quem está ali na reunião, e você não tem que levar isso para fora de uma reunião. E outras vezes está tratando da doutrina universal, que é exatamente o que precisa ir para a rede, como ele disse. Embora não fosse o que ele mais gostasse, ele sabia que estava se preparando para levar a mensagem dele de uma maneira assim que atingisse mais pessoas pela internet. Então, só quis dar esse exemplo, porque essa reunião, eu sei que esse tema ele pode ter tratado de outras maneiras, mas eu acho que aqui entre nós, só eu e a Cássia que já tínhamos visto essas palavras. Bom, dito isso, eu abro para que as pessoas falem um pouquinho, quem quiser falar, e a gente possa discutir um pouco sobre a reunião de hoje. Pode falar, Maria. Então, Rubens, eu queria, primeiramente, agradecer essa oportunidade que você dá para a gente poder estar ouvindo as palavras sábias do Francisco, os ensinamentos dele, tudo de bom que ele passa para a gente. Eu queria agradecer muito, gratidão. Então, de hoje, eu fiz umas notaçõezinhas aqui, que ele falou sobre os gestos do equilíbrio nos aproxima do coração. Que esses gestos são procedimentos, condutas, condicionamento. O Rubens, a palavra que ele falou é bhavana, que vocês vêm falando? É bhavana. Bhavana é um conceito da instituição que ele dirigia, da grande ciência, que a gente chama Shuddha Dharma, que bhavana é o sentimento de amor universal que faz com que a gente perceba a unidade de todas as coisas. Então, na nossa instituição, existe uma oração, uma meditação, que diz mais ou menos assim: penso com amor que todas as coisas e seres hão nascido de dentro do Espírito Universal, que a tudo compenetra e a tudo sustém, em uma ordem constante e vida eterna. Penso com amor que todos os seres, tanto inferiores como superiores, participam de uma mesma vida e formam nos espaços infinitos um só corpo cósmico. Então, isso é bhavana. É que lindo! De que todos somos um. Nossa, que maravilha! Então, quando ele fala, né, do conceito de bhavana, e você enriqueceu muito agora, maravilhoso. Ele dá o exemplo lá, né, do farol alto, e ser coerente, alinhando nossa luta na universidade do coração, quando ele começa a falar. Então, muito lindo, Rubens, muito, muito bonito. Namastê. Grato, Maria.
E você vê quando ele fala de universidade do coração, é porque o coração é universal. Então, já não está mais falando dessa ou daquela religião, mas daquilo que transcende, alcança e transcende a todas as religiões, que é uma linguagem universal, que serve para unir e integrar todas as religiões, todos os seres humanos do planeta. Então, a Universidade do Coração tem o papel de funcionar como como esse fio do colar, como se cada religião fosse uma pérola, e a Universidade do Coração é aquilo que faz A união. a união. Que maravilha. Muito lindo. Legal. Quem mais? Falar um pouquinho, Rubens. Quando ele colocou da vivência que teve, dos gestos de equilíbrio, eu fiquei assim, escutando e vendo que esses gestos, né, ele mostra que aproxima do coração, e assim, a atenção que a gente deveria ter com os nossos gestos, né? Como é super importante a gente ficar atento. Quando a gente vê os exemplos que ele deu de trânsito, e a gente vê que a gente faz essas coisas, a gente parece, meu Deus, que coisa! Cadê a nossa atenção, a nossa vigilância? Para que a gente não deixe isso transparecer às outras pessoas e isso somatizar num trânsito desequilibrado. A lembrança da gente sair, e tem uma mensagenzinha aqui eu tenho comigo, junto com alguns folhetos, que diz assim, é uma oração, que diz mais ou menos assim, saio, deixa eu me lembrar bem, caminho com o poder da inteligência de Deus, deixa eu só me lembrar direitinho para poder dizer, caminho com o poder da inteligência de Deus, e com o poder da inteligência sei aonde eu vou. Se a gente refletir um pouquinho disso, da gente tentar ser a inteligência divina, a gente sai com um certo equilíbrio. Porque se eu vou para tal lugar, sabendo que é a inteligência de Deus que está me levando, aí eu tenho atenção com o que eu vou fazer. Senão, eu vou com o que o mundo me leva. E aí, eu pratico as coisas impulsivamente, né? Pelas minhas emoções, que provocou aquilo em mim, onde quer que eu vá. Olha o contrário, né? Ou eu saio atento com o que eu vou fazer, conectado com o divino, ou eu vou conectado com o mundo. Desconectado ao divino e conectado ao mundo, porque o mundo, se a gente deixar, ele nos leva, né? Então, é um ponto interessante. Aí, ele vem para cá, aí diz assim, atitudes sem o prazer. Ou seja, você pegar e partir para a ação necessária, mas muito atento para não, na sua ação, você está buscando o prazer de mostrar que você está com a verdade. Olha, muito forte, muito forte. E quem foi que disse que a gente está ligado a isso?
a gente todo cheio, a nossa bola toda cheia, achando que a gente está dono da verdade, vai, joga em cima das pessoas aquela verdade, por mais correto que a gente esteja, mas com a ação manchada, porque não estamos usando, vamos dizer assim, do amor, porque a gente não está buscando o prazer para a gente, porque a gente está com a verdade. Olha, poxa, tô de bola cheia, aí pega, detona em cima das pessoas, só que jogando a energia de uma forma a destruir, vamos dizer assim, entre aspas, a outra pessoa que está escutando o que não queria escutar, apesar da verdade, mais agressiva e não amável, né? Agora, se foi muito forte ele mostrando isso a gente, aí eu achei muito forte, e de uma sabedoria que a gente, às vezes, está dormindo para perceber isso, né? E, assim, muito claro o que ele botou. Achei maravilhoso. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Quando ele falou essa questão de quando a pessoa está se aproximando da morte, chega num momento de como que a pessoa está ali aí, desapegando de tudo para ser um deslace verdadeiro, né? Ou seja, entra num estado de verdade para poder se preparar e desfazer de tudo para trás. Uma coisa assim muito interessante, né? E quando ele diz assim, dê a atenção quando a pessoa está morrendo, porque é nesse momento que ela vai estar se preparando para colocar, assim, uma grande verdade, né? Porque como que a gente assim, entra num estado de entrega e de deslace dos apegos materiais. Muito interessante, muito interessante. Meu Deus do céu, é muita coisa para a gente aprender, é muita coisa para a gente praticar, né? Meu Deus, tem que refletir. Então, por isso que os ensinamentos da yoga, e ele, assim, Francisco foi uma pessoa que disse muita gente assim, vá pensar, vá pensar. Crie a cadeira do pensar e vá pensar. Quando a gente vai realmente pensar, que a gente para, Rubens, eu não sei se, as pessoas que estão no grupo agora, mas quando a gente para realmente, que se recolhe para ficar quieto, como as coisas começam a vir na nossa mente e começam assim, se a gente buscar, começa a se arrumar. E a gente começa a ter uma visão realmente de que a gente não tem se a gente não se recolher. A gente não tem. A gente está assim, de uma forma que está envolvido pela energia dos acontecimentos e não sai dos acontecimentos, vamos chamar assim, para vir fora e ficar quieto e pensar, para que a gente vá buscar as soluções dos problemas e não ficar preso ao problema, né? Porque quando a gente se recolhe, que a gente se aquieta, é que a gente reflete. E no refletir, parece até que vem a coisa do nosso interior para dizer, olha, é assim, é assim. Então, muito, muito bom essas colocações que ele botou hoje, porque, para mim, é um chavão de orelha, dizendo assim, ei, pense nisso, pense nisso porque é para praticar. E assim, toda hora ele diz, seja, faça, pratique, para que essa energia seja gerada, porque o mundo está precisando é disso, de trabalhadores, para que com a verdade, da forma sábia, a gente consiga a contaminar as pessoas que estão necessitando desses ensinamentos, que não é em todo lugar que se acha esses ensinamentos. A gente não é criticando outras religiões, mas a gente, quando percebe as outras, as outras doutrinas, a gente vê coisas assim um pouco vazias, e assim, no Suda Dharma a gente vê coisas fortes, ensinamentos sábios, entendeu? Não, volto a dizer, não é desmerecendo as outras religiões, que
o conteúdo de cada um, toca em cada um, e como Francisco disse, cada um está na religião que deve estar. Então, respeite e siga caminhando, né? Pronto. Desculpe a demora, viu? Dagoberto, vou falar uma palavrinha. Essa aqui é a minha cadeira do pensar. A Cássia fica ali na sala. Ela tem o escritório dela, eu tenho o meu, né? Mas a cadeira do pensar, eu não uso essa expressão, mas a Cássia fala. Vou para a cadeira do pensar. Porque a gente lembra do Francisco na hora. Muito interessante. Muito interessante. Ele usava muito isso, né? Muito. Ele dizia assim, até para a gente colocar os nossos filhos. Não bater, não é um castigo, mas vá para a cadeira do pensar para pensar no que ele fez. Quando, assim, pai, posso sair? Você já pensou no que você fez? Já conseguiu? Se não conseguiu, fique aí. Você, quando conseguir analisar o que você fez, venha me dizer para você sair da cadeira. A cadeira daí é para isso. É para você se conscientizar do que você fez. Se está certo ou se está errado. Pronto, educar dessa forma. Muito bem lembrado, Dagoberto. Muito bem lembrado. Acho que Cássia quer aproveitar e quer Só para falar. completar essa passagem do Francisco, acho que vale para toda a nossa vida. Em casa, no trabalho, na relação com o próximo, em tudo, né? E quando ele fala, assim, que ele disse uma horinha ali que ficou pensando a tarde inteira como falar para responder ou para mostrar para aquelas duas pessoas que não tinham agido da forma correta. Isso a gente, acho que com essa vivência com o Francisco é uma coisa que a gente aprende, né? Porque às vezes você é bombardeado de coisas que as pessoas querem decisões rápidas e a gente tem que entrar, assim, buscar o interior e tentar ver o que é melhor, porque se a gente fala qualquer palavra que não seja bem pensada, pode causar um caos dentro de casa, no trabalho, na rua. A gente vê tantos problemas graves acontecendo. E eu senti o Francisco tão vivo nesse vídeo, né? Porque eu lembrei, quando ele falou da cadeira do pensar, me deu vontade de rir, porque eu falo isso aqui. E é onde eu trabalho, é a minha cadeira de trabalhar, às vezes de ficar refletindo sobre algum assunto. Então, acho que é isso que a gente está precisando no mundo, né? As pessoas pararem de falar tanta bobagem, quem está governando a gente mesmo, e falar coisas que são importantes para todos, né? Para o bem do próximo. É isso, gente. Pronto. Tem Maria Alice, Cristina, Nancy. Alguém quer falar uma palavrinha? Não? Se ninguém se habilita, a gente encerra. Eu quero botar minha cara aqui. Eu quero agradecer, né, mais uma vez a vocês, a dedicação de vocês. E achei muito importante a fala de Francisco, né? Eu não estava na reunião, mas a gente revive muita coisa, né? Que ele fica pincelando em todas as reuniões, sempre existe alguma pincelada, né? Do que ele diz em uma reunião, né? E o que você lembrou aí, né, do Bhavana, que eu achei, não deixa de ser uma oração, né? A forma como você falou, muito bonito, muito importante para todos nós, né? Para trazer como ele, ou Cássia e Dagobert falou, e você, todos, né? Trazer para a nossa vida, para os nossos dias, né? Tudo isso é o grande X. E eu estou por aqui porque a distribuição do café foi suspensa, né, por uns dias, e sempre grata a Nosso Senhor e a todos vocês por esta oportunidade de estar participando. O áudio ficou um pouco assim, tinha momentos que, não sei porquê, acho que deve ser minha internet aqui, qualquer coisa, mas deu para perceber bem tudo.
Gratidão a você, Rubens, a Cássia, a todos vocês. Namastê. De qualquer maneira, eu lembro que nós vamos gravar, e na gravação eu tento corrigir o áudio. Então, depois, quem quiser ouvir de novo, eu logo Tá certo. disponibilizo o link. Tá? Tá. Obrigado. Então, com Deus. Alguém mais? A Nancy, deixa a Nancy falar, deixa a Floresta falar. Ah, Maria. É só uma palavrinha, eu achei que estava já encerrando. Só uma palavrinha, Rubens. É que eu assisti a nossa reunião, aquela reunião que eu perdi, então eu assisti na gravação. Espetacular, Rubens, mas que maravilha! Então, onde uma hora que o Francisco fala, não desista, mesmo se cair, levante, procure levantar, não desista. Achei isso fantástico. Então, muito bom. Era só isso que eu queria falar. Grato, Maria, pela lembrança. Tem Nancy e tem Cristina. Não sei se... Cristina está aberto. Fala, Cristina. Não, mas se a Nancy quiser falar, eu espero, sem problemas. Sem problema. Então, gente, boa noite, namastê. Então, nunca ouvi uma coisa tão linda igual o que o mestre Francisco disse hoje. Eu vou falar por mim, né? Estou comendo papinha de neném, porque, oh meu Deus, mesmo que você esteja com a verdade, a gente precisa refletir, esperar a hora certa, o momento certo e a maneira correta de falar para o outro. É uma responsabilidade muito grande mesmo. A ação só será correta, né? É preciso você ter esse gesto equilibrado de pensar, mesmo se você for falar uma verdade, né? Você tem que pensar como você vai chegar e falar para o outro. Meu Deus, é muito difícil isso. E eu não tinha pensado nisso dessa forma. A gente se acha senhor de si, né? Senhora de si. Não, é verdade, eu vou chegar e vou falar, e não é assim. Porque aí a ação não será coerente, a ação não será equilibrada, né? E não será uma ação justa e necessária. Nossa, eu nunca ouvi uma coisa tão importante igual eu ouvi hoje. Então, é só agradecer muito, muito mesmo. E só um detalhe aqui que eu anotei tudo, com relação à Universidade do Coração, né? Ele falou que ele estava pensando muito, que ele não queria que fosse um ornamento, né? Ou apenas um ornamento ou um adereço, né? Porque são ensinamentos profundos que ele recebeu dos mestres do Shuddha. Então, é uma coisa que tem que ser muito medida, muito pensada, né? Difundir essas questões, né, que são difundidas na Universidade do Coração, primeiramente por você, depois acho que você passou para o pessoal da Grande Síntese, difundir essas questões que vai nos aproximar do coração. Nossa, ele falou uma coisa muito bonita, e ele falou também que ele estava pensando o dia inteiro como energizar este ideal. Meu Deus, que coisa linda! Essas ideias, elas vão nos aproximar do coração. Assim, eu gostei muito de tudo que ele falou, mas realmente, aqui me tocou muito e que às vezes eu não me policio, é a questão de como chegar e me dirigir ao outro, né? Porque mesmo que você vá falar alguma coisa que o outro precisa escutar, mas tem que ter um momento certo, a hora certa. Então, nós temos que pensar muito nisso, para ficar a ação correta. E o finalzinho achei lindo também, quando ele fala a respeito da morte, mas eu acho que aí o vídeo eu não ouvi muito bem.
Só ouvi quando ele falou a questão do sacramento, que você já tinha falado também, né? Que acho que até para o Shuddharma, né? Que os mestres falaram para ele, né? Que a morte é o maior dos sacramentos, né? Porque leva a pessoa a pensar, a refletir e aproxima a pessoa mais ainda da verdade, né? Então, assim, nossa, o Francisco era um grande mestre e a reunião dos emissários de segunda foi maravilhosa, porque eles colocaram um vídeo da escolinha da Grande Síntese. Aí, só que eu tive que sair, mas a dona Lurdinha entrou logo depois que eu saí. Aí eu fiquei vendo aquele vídeo, eu falei, meu Deus do céu, o Francisco idealizou essa escolinha. Eu pensei assim, a princípio, eu gostaria tanto que meus filhos tivessem estudado numa escolinha assim, que os meus netos tivessem uma escolinha assim para estudar. Aí depois eu pensei, olha como que eu sou egoísta, eu tenho que pensar que todas as crianças tinham que ter uma escolinha assim para estudar, sabe? Aquela escolinha da Grande Síntese. Você vê as crianças em contato com a natureza, pegando os pintinhos, pegando coelhinho, cuidando da horta, sabe? É uma escola integrativa, é uma escola que, sabe, que não é só cobra, não. É uma escola bávana, uma escola totalmente bávana, sabe? Aí eu tive que sair da reunião, porque meu esposo me chamou, aí a dona Lourdinha entrou e depois a dona Lourdinha me contou que uma das criancinhas viram o Francisco no plano sutil. Falei, dona Lourdinha, eu não acredito que você está me falando isso, que coisa mais linda, fiquei até emocionada, sabe? Com os olhos da alma, né? Uma das criancinhas viu o Francisco e descreveu o Francisco. Quem falou foi a Josiane, que deu esse depoimento. Depois que eu saí da reunião dos emissários, Dona Lourdinha entrou e no outro dia Dona Lourdinha me contou que foi uma coisa assim espetacular. A criancinha falou, não, ele estava com uma roupa laranja, né? Barbudo, foi o senhor, aí descreveu, o Francisco apareceu para a criancinha. Ela viu com os olhos da alma, no plano sutil, que era muita luz. Falei, meu Deus do céu, coisa mais maravilhosa, né? De estar no meio de nós, né? E deixou esses ensinamentos aí. Diz Dagoberto, nunca tinha pensado dessa forma, nunca, nunca, meu Deus. O que adianta você ter a verdade se você não sabe usar ela, fazer uso dela, não adianta nada, sabe? Não adianta. Prefiro você, eu acho, quer dizer, se bem que na Shindadá você não pode não cometer a ação, mas você tem que antes, porém, pensar como que eu vou fazer com essa ação para que ela seja justa, necessária e equilibrada, né? Então é isso, meus irmãos, muita gratidão mesmo, coração, por ouvir o Francisco hoje, como que ele falou bonito esse negócio da verdade. Meu Deus. Muito obrigada. Namastê. Boa noite. Boa noite. Nancy, quer falar a última palavrinha para a gente encerrar a reunião? Acho que está com dificuldade de abrir o microfone, porque como eu fechei, né, tem que saber abrir. Então, acho que vamos deixar para outra semana, para Nancy falar, né? E vou pedir para cá se encerrar, então, a reunião. Só complementando o que a Cristina falou, a gente tem a hora certa e conseguir a energia certa para falar, né, Cristina? A energia que vai fazer o outro entender aquilo que a gente está falando também. A energia é tudo, tem razão aqui. A gente ganhou uns galinhos ali, eu vou falar rapidinho. Aí os galinhos estavam fugindo. Aí eu comecei a soltar eles e ficar perto deles, ia jogando os farelinhos, aí eu sentei assim para ver uns peixes também. Não é que os galinhos chegaram perto de mim, ficaram quietinhos perto de mim. Falei, meu Deus. Eu falei, aí o Francisco ia falar em energia, tudo. Então, só para a gente fazer o pranava.
Tat Sat. Namastê. Namastê. Boa noite. Boa noite. Até Boa noite a todos. até a próxima semana. Até a Boa próxima. É. Boa noite. Boa noite, Saúde, namastê. Rubens. Grato, vou melhorar.